Bem, estamos juntos mais uma vez e agora para falarmos sobre essa questão polêmica, né? A questão do sábado e do domingo. Vamos em frente. Eu creio que nesse vídeo, pela palavra de Deus, não pela minha palavra, eu consiga esclarecer esse assunto de uma vez por todas. Pela palavra, é a palavra que vai esclarecer. Então vamos lá. Moisés recebe essa ordem de Deus antes de receber os 10 mandamentos. 10 mandamentos em Êxodo 20. Nós estamos aí em Êxodo 12, versículo 16. Deus deu a seguinte ordem: convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra reunião santa no sétimo. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Êxodo 12, versículo 16. Deus então determina para Moisés 2 dias de adoração a ele. Muito bem. Um no primeiro dia da semana, o domingo para nós, e a outra no sétimo. Mais à frente, no capítulo 20, ele vai definir os mandamentos, e um dos mandamentos é esse, lá em Êxodo 20, versículos 10 e 11. O Senhor lá no Monte Sinai, revelando a Moisés os mandamentos, ele fala esse mandamento aí, mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Obedeceram só a esse mandamento. O mandamento do primeiro dia da semana, eles não estavam obedecendo. Porque Deus, em sua onisciência, ele sabia, sempre soube, que teria que enviar Jesus ao mundo. E que Jesus morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Ressuscitou no primeiro dia da semana, um domingo. Então Deus sempre soube disso. Ele santificou também o domingo. Por isso ele dá ordem a Moisés, milhares de anos antes: guarda o sétimo dia e guarda o primeiro dia. Os dois. Então, eles obedeceram em princípio e ao longo do tempo só o mandamento do sábado. Não é? Ordem aos judeus que deveriam também adorar no domingo, obedecendo a ordem de Deus dada a Moisés, pois eles seriam os propagadores do Evangelho de Cristo em todo o mundo, aquele que ressuscitou no primeiro dia da semana. Eles seriam os propagadores do Evangelho de Cristo. Eles receberiam Cristo, aceitariam Cristo e propagariam o Evangelho no mundo, mas não entenderam a importância do primeiro dia da semana de também cultuarem a Deus como Deus tinha ordenado a Moisés. E Deus continuou ordenando, porque estava vendo aquela teimosia do povo. Lá em Levítico 23, 35, ele continua dizendo para Moisés: no primeiro dia da semana haverá reunião sagrada, não realizem trabalho algum. Estavam realizando trabalho no primeiro dia da semana. Mais à frente, em Números 28, 18, Deus repete mais uma vez: no primeiro dia da semana, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Números 28, 18. E o povo continuava desobedecendo, obedecendo somente no sábado, não no primeiro dia da semana, que para nós é o domingo. Não houve jeito de obedecer esse preparo para a vinda de Jesus
que aconteceria milhares de anos depois. Jesus então veio e teve de criar a igreja, para que ela divulgasse o evangelho e o honrasse no primeiro dia da semana, dia da ressurreição. Algo que o judeu não entendeu. Vamos ver o primeiro versículo sobre o primeiro dia da semana, Marcos 16, 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, o mesmo dia em que Deus mandou o judeu guardar como reunião sagrada, e ele não obedeceu. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, no mesmo dia que ele ressuscitou, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Primeiro dia da semana, um dia importante, um dia que ele aparece ressurreto aos discípulos, os primeiros que formaram a igreja. No primeiro dia da semana, reunimos-nos, aqui já são os apóstolos. Está lá em Atos 20, versículo 7, apóstolo Paulo, né? E Lucas escrevendo: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, olha aí a ceia. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Primeiro dia da semana, a igreja começa a se reunir no primeiro dia da semana. Quem se reúne no sábado é o judeu, quem se reúne no primeiro dia da semana, o domingo, é a igreja. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Olha aí, de acordo com a sua renda. Não é dar tudo que você tem, não. É de acordo com a sua renda. Reserve uma quantia para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar aí. Paulo estava dizendo, quando eu chegar, eu vou falar a palavra de Deus. Vocês já recolheram a coleta, para a gente não perder tempo. 1 Coríntios 16, 2. Os judeus não aceitaram obedecer a Deus quanto à reunião santa no primeiro dia da semana, nem aceitaram a Cristo como sendo o Filho de Deus, mas a igreja atendeu nesses dois quesitos. Oh, glórias! Existem hoje em dia sinagogas cristãs, em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, que realizam seus cultos nos sábados e nos domingos, exatamente como Deus ordenou a Moisés. Cultos definidos por Deus. Eu encerro, então, resumindo. Judeus, sábados e domingos, os judeus messiânicos, os judeus cristãos, estão fazendo cultos aos sábados e nos domingos, conforme a ordem dada a Moisés. Certinho. Os judeus que se converteram a Cristo estão fazendo em obediência à Torá, o culto no sábado, e a Jesus nos domingos, conforme a ordem dada a Moisés. E a igreja, culto nos domingos, conforme o dia da ressurreição, pela omissão dos judeus. Então, com isso, eu creio que eu consegui, pela palavra de Deus, não pela minha palavra, esclarecer esse assunto sobre o sábado e o domingo. Um abraço fraternal a todos. Nos estaremos em outros vídeos nos reencontrando. O fruto do Espírito Santo sempre praticado. Amém. Em nome de Jesus. Glórias a Deus.